Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Paula Magalhães, sou aqui da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que fica na Taquara, Rio de Janeiro. E é com grande alegria que estamos aqui nesse primeiro evento nosso a partir de então, e a gente vai explicar um pouquinho o porquê disso tudo. Bem, nós tivemos o segundo encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Foi uma reunião de dezenas de casas nesse trabalho lindíssimo, onde nós tivemos oportunidade, do dia 10 ao dia 16 de outubro, assistirmos online 3 palestras por dia. E então foi uma oportunidade fantástica que nós tivemos. E o tema central desse encontro foi Tempo de Curar com Chico Xavier. Trabalho lindíssimo, e a gente quer agradecer, sem dúvida nenhuma, todas as casas que puderam participar desse evento, que foram dezenas. E esse trabalho foi tão bom, que deu frutos. E nós estamos aqui agora com uma boa quantidade dessas dezenas de casas para começar esse novo trabalho. Somos nós e mais 49 casas. Olha que maravilha. Último domingo de cada mês, a gente vai se reunir através de uma palestra online, onde alguém será trazido. A gente vai fazer isso cada mês, uma casa ficará responsável por esse trabalho, onde alguém trará o tema sobre Chico Xavier. Então, é a continuidade daquele trabalho que foi maravilhoso. Ficou aquele gostinho do quero mais, então vamos dar continuidade a esse propósito. E hoje, nesse primeiro trabalho, nós trouxemos, então, Gilberto Bordalo. Gilberto Bordalo, ele dirige lá a nossa casa, e ele é uma pessoa muito especial. Na hora de escolher o nome, quem seria essa pessoa que poderia falar sobre Chico Xavier, sempre vem em nossa mente Gilberto. Ele teve a oportunidade de ter tido contato com Chico Xavier, e há uma história muito bonita que eu tenho certeza que ele vai contar no estudo de hoje, como foi a fundação da nossa casa, como foi a participação do Chico Xavier nessa fundação. Então, vale a pena a gente ouvir. E, de certo, ele contará muitos outros casos, provavelmente muitos deles, ele mesmo estando presente com Chico. Então, vai ser um momento muito proveitoso para todos nós. Bom, e aí o que eu pensei? Vou começar, antes da nossa prece inicial, com uma leitura desse livro, O Evangelho de Chico Xavier, de Bacelli, em que eu escolhi aqui um determinado parágrafo que eu acho que explica muito bem, vai nos trazer uma reflexão muito positiva para esse início de atividade que se dará agora. É o item 54 e é dito assim nessa página. Já disseram tudo a meu respeito, disse Chico. Me acusaram do que sempre quiseram, inclusive levantando dúvidas sobre o meu comportamento. Emmanuel nunca me questionou a respeito de nada. Quando ele aparecia, eu devia estar pronto para o trabalho. Certa vez, estando muito triste, expus a ele o de que estava sendo vítima, relacionando as acusações que vinha sofrendo. Ele me respondeu: você está aborrecido com pouca coisa. Os cristãos eram presos e mortos, submetidos às mais terríveis torturas nos calabouços. Se você não ficar um pouco mais surdo ao que estão dizendo de você, não nos será possível continuar. Temos muito chão pela frente e a caminhada está apenas começando. Eu escolhi esse trecho porque, sem dúvida nenhuma, todo início de trabalho pode trazer alguns percalços, dificuldades, algumas questões a serem resolvidas, mas que a gente lembre disso, nós temos muito chão pela frente e a caminhada está apenas começando. Então, que Jesus possa abençoar essa ideia maravilhosa de podermos estar aqui continuando, junto a todas essas casas, esse trabalho tão bonito que é falar sobre Chico Xavier. Então, nesse momento, eu peço para que todos fechem os olhos, porque assim a gente se concentra melhor, para que possamos fazer uma prece que podemos dizer de gratidão.
Gratidão pela oportunidade de trabalho. Gratidão por estarmos aqui todos reunidos, falando desse espírito, dessa pessoa maravilhosa que esteve conosco para impulsionar nossa doutrina através das suas atitudes bondosas, através da prática da mediunidade, através de tantos ensinamentos que Chico nos trouxe. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver Chico Xavier nesse momento e possa envolver cada uma das casas espíritas abraçadas nessa causa. E que possamos levar através dos ensinamentos de Chico Xavier, dos seus exemplos, aquilo que precisamos para nos melhorarmos como pessoas. Obrigada, mestre amigo Chico Xavier, e que possamos então dar início a esse grande trabalho. Graças a Deus. Uma boa noite a todos e com vocês agora, Gilberto Bordalo. Meus amigos, uma boa noite a todos, a todas. Eu sou Gilberto Bordalo, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que fica na Taquara, na Rua Gazeta da Tarde 235. E nós estamos lá para receber a todos com alegria, com um sorriso e com um abraço. E nós vamos falar, então, trazer algumas recordações a respeito de Chico Xavier, que foi o orientador da fundação da nossa Casa Espírita. Foi através dele que nós perguntamos se podíamos fundar uma Casa Espírita em Jacarepaguá, e em caso afirmativo, que ele desse o nome. Para nossa surpresa e preocupação, Eurípides Barçanufo se apresentou a ele dizendo: diga aos rapazes que, se eles quiserem, eu posso colaborar com eles. E graças a Deus, nesses 56 anos de atividades, e nós fomos um dos fundadores, e sempre tivemos a preocupação de não nos tornarmos um afundador da casa. Então, é Jesus, Kardec e Chico Xavier. É o nosso programa de ação. Então, é uma alegria muito grande. O filósofo disse assim: o que tenho no coração é preciso que saia. Foi Beethoven que falou, aliás. E o Chico era o amor em pessoa. Quem conviveu com ele, como nós convivemos, tantas vezes que fomos lá em Uberaba, nós observamos várias passagens dele, onde o amor, em primeiro lugar, transbordava amor. Certa feita, um amigo dele perguntou: Chico, eu estou com uma tosse renitente, crônica, não consigo resolver esse problema. Já fui a médicos. O que eu faço? O que eu tomo? Vejam a recomendação do Chico. Esse amigo dele morava em São Paulo. E o Chico então disse: retornando a São Paulo, você, antes de chegar à capital, eu não me lembro qual é o nome da cidade, você entra na cidade tal, procura a rua tal, no número tal mora uma senhora. Você pode chamá-la e pede o xarope que ela faz. Ela fazia um xarope sob inspiração espiritual, que as pessoas tomavam, e era muito procurada por isso.
Você toma esse xarope, completou o Chico, que a tosse vai passar. Ele foi, aconteceu exatamente como o Chico falou. Quando ele pergunta, quando ele bateu na palmas na casa, que veio um rapaz atender, que ele disse que estava ali para apanhar um xarope, e o rapaz disse, não, o xarope é só por encomenda. Como é seu nome? Se você não fez a encomenda, não tem xarope. Nisso, a mãe do rapaz já aparece na varanda e perguntou, o senhor é o fulano de tal? É, sou. Porque o Chico esteve aqui ontem à noite e disse que você viria hoje pegar o xarope. Então o homem, depois quando contou isso, sorrindo, disse que o xarope curou a sua tosse crônica. O Chico sempre foi pobre de bens materiais, mas ele consolou muitos ricos, completamente desprendido. Para vocês terem uma ideia, certa feita, parou um caminhão-baú, ele estava sentado na soleira da porta da sua casa, o caminhão-baú parou, o homem desceu um automóvel e perguntou se ele era Chico Xavier. Ele falou, sou. Pois é, esse carro é seu. E apresentou uma nota fiscal com o nome de Chico Xavier. Um carro 0 quilômetros. Não, o que é isso? Eu não pedi, não quero esse carro, não. Não, eu não tenho nada com isso. Mandaram eu entregar, eu vou entregar. O senhor, por favor, recebe. Né? Nisso, passou um vendedor de pães, conhecido na região, um carro velho, que enguiçava mais do que andava. O Chico simplesmente chamou o homem, entregou a chave do carro e disse que o carro era dele. Vejam o desprendimento de Chico Xavier. Rico de bens espirituais, jamais esqueceu os pobres. Ensinava aos espíritas que o exercício da caridade é fundamental em nossas vidas. Aos sábados no Abacateiro, nós presenciamos algumas vezes, além da distribuição de pães no sábado à tarde, à noite, ele fazia a peregrinação, visitando, se não me falha a memória, 42 famílias. Antes, a cesta básica ia na frente. Alguém da equipe levava. E depois o Chico chegava nos casebres e chamava as senhoras moradoras pelo nome. E já imaginam, né? Quando chegava era aquela alegria, né? Era a alegria do povo, daquele povo sofrido. Numa certa tarde, ele estava distribuindo pães para os garotos da região, da favela, e um orador que estava ao lado dele, o orador me contou, disse, Chico, aquele garoto com aquele cabelo ruivo entrou na fila a segunda vez para pegar o pão. O Chico ficou calado, não disse nada. Daqui a pouco o orador disse, o Chico, ele entrou na fila a terceira vez. Aí o Chico falou, meu filho, então vamos dobrar a dose dele, porque ele deve estar com muita fome. E deu 4 pães quando ele passou. Ele, hoje, já temos, segundo os dados, cerca de 537 livros psicografados. O que nós podemos considerar é uma verdadeira enciclopédia.
e versando sobre os mais variados assuntos. Ciência, como os livros de André Luiz, vida depois da morte, o que os espíritas vão encontrar depois da morte, que é o livro Voltei, do irmão Jacó, que foi um livro escrito por um espírita para os espíritas saberem, tomarem ciência do que vão encontrar do lado de lá. Livros sobre poesia, e ele sempre tinha, e com bom humor, resposta para tudo. Certa feita, uma criatura perguntou a ele o que era o azar. Se isso é pergunta que se faça. Chico, o que é o azar? O azar do rato é o gato, ele respondeu. E apareceu na fila a sua Adelino Silveira, de Mirassol, do livro Kardec Prossegue, amigo do Chico, é que contou que uma senhora trazia no colo um garoto muito feio, com uma expressão muito lembrando o macaco. Quando, depois que a senhora passou, algum tempo depois, para que não ferisse nada, ele perguntou ao Chico: "Ô Chico, aquele garoto que passou aqui no colo daquela senhora, por que tanta feiura?" O Chico, na mesma hora, falou: abuso da beleza. Abuso da beleza. Com pouquíssimas palavras e surpreendentes, muitas vezes, o Chico ensinava. Ensinava com profundidade. Certa feita, alguém perguntou como seria, qual a melhor recomendação dele, Chico, para educar um filho. E, numa frase simples, mas robusta, ele explicou. Educar o filho quer dizer 80% exemplo e 20% impor limites. Simples, né? Simples, mas verdadeiro. Numa noite, eu escutei ele contar. Depois da reunião, do trabalho, da psicografia, ele ficava autografando os livros, aquela fila, e ele contava casos, sempre contando casos, histórias bem-humoradas. E ele contou que, certa feita, foi na periferia de nosso lar, o Emmanuel André Luiz, e chegando lá, as flores, à noite, exalavam perfume e luminosidade, porque elas retinham a luz do sol durante o dia e à noite elas exalavam perfume e luminosidade. Uma senhora que estava ao lado dele perguntou: Chico, por que você não botou isso em livro? E ele, sorrindo, respondeu: ah, minha senhora, se eu colocasse isso em livro em 1940, eles me colocariam no sanatório. Foi a resposta dele, rindo, né? E eu também vi, inclusive, como o Bacelli, o Carlos Bacelli, reagiu diante desse fato. O Chico contou: eu estava em casa, mais ou menos, uns 15 dias atrás, quando eu escutei o Carlos, ele chamava o Bacelli de Carlos, falar para a Márcia: não me pergunte
nada sobre essa pomada do vovô Pedro, que para mim é um mistério. E o Baccelli ficou, é isso mesmo, eu perguntei à Márcia, tem mais ou menos 15 dias, numa noite. E aí a senhora olhou para o Chico, que estava ao lado dele, e falou, Chico, o senhor é um perigo. Porque ele falava das coisas, porque ele lia os nossos pensamentos. Eu acho que numa visão extracorpórea, ele dupla visão, ele via essas situações. Ele recomendou, quando nós fomos lá falar sobre o centro, perguntar sobre a possibilidade do centro, ele recomendou que nós fizéssemos na periferia, porque o rico, nas cidades, eles têm muito conforto. Vocês procurem a periferia. E nós realmente, em 1965, quando compramos o terreno para fundar o centro, Taquara só tinha um loteamento aqui, 2 casas apenas, em frente àquilo que seria a praça, e vejam a visão dos benfeitores, porque nós compramos o terreno exatamente em frente àquilo que seria uma praça, como é hoje uma praça. Então, facilitando o estacionamento dos carros na frente do centro, o que seria tantos anos depois. E nós tínhamos, no início dos nossos trabalhos, eu sempre me gostei da tarefa da divulgação, do livro, da divulgação das mensagens. Então, eu tomei a iniciativa de tirar cópia de algumas mensagens consoladoras, mensagens de bom ânimo, de esperança. E eu tirava as cópias, a gente colocava em envelopes, naquela época, através dos correios, para distribuição. E quando eu comecei com a ideia de iniciar esse trabalho, nós fomos a Uberaba e eu não tinha contado isso a ninguém. Eu estava preocupado se estava certo, correto, eu copiar páginas de livros já impressos e distribuir. A gente fazia, claro, menção da fonte. Qual a fonte que nós tiramos aquela mensagem? Estava com isso na cabeça quando, no sábado pela manhã, quando o Chico chamava, nós íamos na Comunhão Espírita Cristã e o doutor Bezerra costumava dar mensagens para os dirigentes de casas espíritas, algumas que estavam ali a chamado do Chico, para fazer um culto do Evangelho na sede da Comunhão Espírita Cristã. Então, eu fui com essa preocupação na cabeça quando o doutor Bezerra então disse, no final de uma das mensagens de orientação para a nossa casa, quanto aos trabalhos mediúnicos, não, quanto aos trabalhos de divulgação e assistência social na beneficência dupla, foi um termo que ele usou, estão perfeitamente aprovados.
E aí, então, nós começamos a distribuímos cerca de 500 envelopes por mês para várias partes do Brasil e cerca de 200 pacotes, aliás, para cerca de 200 centros espíritas que nós tínhamos catalogados. Todos nós, os fundadores da casa, tínhamos experiência mediúnica do centro que nós estávamos. E pensamos em iniciar uma tarefa mediúnica em Uberaba. Perguntamos ao Chico da possibilidade. E então, Dr. Bezerra de Menezes, vejam a importância desse ensinamento para os médiuns. Médiuns, reflitam sobre a importância desse ensinamento do nosso Dr. Bezerra. Ele então respondeu, com todas as letras, que não estávamos em condições de iniciar uma tarefa mediúnica, porque nós não tínhamos, e foi o termo que ele usou, o respaldo da caridade, do trabalho na assistência social. Então, imediatamente, nós, o Gilson e eu, procuramos um financiamento bancário, construímos o gabinete dentário, a sala para os médicos atenderem e a farmácia, que está até hoje lá. Graças a Deus, construída a edificação, retornamos a Uberaba. E o nosso Dr. Bezerra, então, disse que nós podíamos iniciar a reunião mediúnica. Então, falar sobre o Chico é uma alegria muito grande, né? Muito grande, tem muita coisa que muitos oradores já falaram. Eu escutei, ele amou os inimigos, mas amou mesmo. Eu escutei ele contar essa passagem com bom humor. Eu escutei. Ele foi agredido por uma determinada senhora que estava alterada, porque ela, durante o dia, procurou o Chico na Fazenda Modelo, onde ele trabalhava, e disseram que ele não tinha ido trabalhar, e em casa disseram que ele estava na Fazenda Modelo. Quando ela encontrou à noite no grupo Meimei, ela abordou o Chico e disse: Chico, muito bem, né? O senhor, além de tudo, é mentiroso. E aí o Chico, desconcertado, não deu uma resposta que nós não escutamos, e ela, então, respondeu: além de tudo, é sem vergonha. E agrediu fisicamente no rosto. Palavras de Chico Xavier. E ele dizia com bom humor: eu só olhava para os meus amigos que não se aproximassem, porque eu notei que ela era muito forte. E depois de me agredir, ela olhou e viu Sala de Passes Meimei numa placa. E falou para o Chico: e agora você vai me dar passe. E aí o bom humor do Chico, onde entra. Ele disse assim: eu acho que ela tinha um magnetismo muito forte, porque ela falou isso, eu fui andando atrás dela igual um cachorrinho. Quando chegou na sala, Emmanuel apareceu-lhe e disse: Chico, acalma, vamos chegar ao coração da nossa irmã,
vamos falar ao seu coração para que ela se acalme. Aí o Chico, então, disse, o senhor sabe que eu não estou com raiva dela, mas eu tenho razão. O senhor sabe disso. E aí Emmanuel respondeu com uma frase também lapidar. Chico, você tem a razão, mas a nossa irmã tem a necessidade. Olha só, gente, que frase importante para a nossa reflexão. Quando amamos a quem nos ama, disse Antônio Vieira, governa-se a vontade pela razão. Quando aborrecemos a quem nos aborrece, move-se o apetite pela ira. E os ímpetos da ira sempre são mais fortes que os impulsos da razão. E o Chico não se deixava levar nunca, em momento nenhum, pela ira. Um dia, ele trabalhando na Fazenda Modelo, um homem lavrador, depois do expediente, queria que o Chico carimbasse uma determinada nota fiscal lá, que ele precisava para não pagar um determinado imposto. Mas já tinha passado do prazo da lei para que ele recebesse aquele carimbo. E o Chico, então, disse que não ia carimbar, que não podia carimbar. O homem insistiu, reclamou agressivamente. O Chico disse que não podia e não iria carimbar. O homem saiu com muita raiva do Chico. E quando passava pelo Chico na rua, virava o rosto e mudava de calçada. E aquilo incomodou o Chico. Ele, então, o Chico ficou muito preocupado com aquilo. Descobriu o endereço do homem, foi na sua casa, bateu palmas, o homem olhou para o Chico surpreso, muito surpreso. O que é que você veio fazer aqui? Eu vim pedir perdão a você, disse o Chico. E o homem, então, olhou para o Chico e falou, você está pedindo perdão porque é humilde ou porque é sem vergonha? E o Chico respondeu, eu estou pedindo perdão porque eu sou sem vergonha. Então eu vou te perdoar. Porque se você dissesse que era humilde, eu não ia te perdoar. Mas você sendo sem vergonha, eu vou te perdoar. E o Chico, então, saiu aliviado. Em 1937, na sede da União Espírita Mineira, o Chico recebeu uma mensagem de trás para diante, no idioma inglês. Uma saudação de Emmanuel, em 2 minutos. Só podia ser lida em um espelho. É um caso de xenoglossia invertida. Essa era uma das faculdades múltiplas do nosso Chico Xavier. Certa feita, numa noite de autógrafos no Centro Espírita União, da senhora Nena Galves, amiga do Chico, ele começou a atender às 7h30 da noite. Então, o ritual era esse. Ele levantava da cadeira, abraçava as pessoas, beijava o Chico beijava as pessoas. Ele pegava o livro, sentava, autografava, levantava e entregava o livro. Isso começou às 7h da noite. 7h30 da noite. 4h30 da manhã, o senhor Manuel Galves, marido da dona Nina,
disse para ela que tinha fechado o portão de entrada porque o Chico estava cansado. A dona Nena sorriu, olha a sensibilidade feminina aí, na frente, e respondeu: ele vai saber que você fechou o portão. 10 minutos depois, Chico chamou o senhor Manuel, dizendo: abre o portão, tem gente querendo entrar. Enquanto tiver uma pessoa aqui, eu vou atender. E atendeu até às 7h30 da manhã. Aos domingos era o dia do lazer do Chico. Começava às 7 da manhã, indo até meia-noite. Vejam, 7 da manhã e ia até meia-noite. 1 da manhã, por aí. Respondendo às cartas que recebia. Não procurava nomes na agenda de endereço. Tinha todos de cor. Nome, endereço e até o CEP. Um dia ele disse para uma amiga: fulana, vai aos Correios, que tem 200 cartas para mim lá. Faz esse favor de pegar. Ele colocou, e realmente tinha 200 cartas. Ele colocou sobre a mesa um grupo maior, no centro da mesa um grupo menor, e na outra ponta um grupo bem menor. Grande, médio e pequeno. E disse para ela: esse pequeno aqui está precisando de respostas urgentes, porque são casos de sofrimento muito intenso. Esses do meio podem esperar. E aqueles outros da ponta você pode queimar. Ela ficou surpresa, mas pensou: como queimar cartas que ele recebeu? Aí o Chico sorriu e falou: abre uma carta e lê. Só tinha palavrões, ofensas contra o Chico Xavier. E ele, então, tinha, desde pequeno, o Chico tinha bom humor. Bom humor, que, aliás, era uma característica do seu espírito. Quando a madrasta dele, com 5 anos de idade, mandou que ele lambesse uma ferida de um garoto que estava lá, amando de uma entidade espiritual lá. Ele falou para a mãe dele, que conversava com ele diante das bananeiras, no fundo do quintal: mãe, reza para não aparecer ninguém aqui com ferida, para não ter que rezar. Então tinha o bom humor dele, que já era, naquela época, já tinha bom humor. Certa feita, ele estava autografando um livro, quando uma moça, afirmando-se em total desequilíbrio, chegou perto dele, demonstrando muita aflição, e indagou: Chico, como é que eu faço para me libertar de uma obsessão que tanto me incomoda? Serve de ensinamento para todos nós. O que faço para me libertar dessa obsessão? Disse ela. E assim, ele, colhido de surpresa, fitou-a compreensiva e deu de imediato uma excelente receita de defesa contra obsessões. Trabalhe, minha filha, trabalhe muito, até você cair desmaiada. E sorrindo explicou: quando a gente desmaiar de cansaço, de tanto trabalhar, eles não nos poderão pegar. Porque é isso, gente. O obsessor não gosta de gente que trabalha, gente que estuda doutrina espírita, ele gosta de gente triste, desanimada, comodista e medrosa. É tudo que os obsessores gostam. Então, a gente precisa observar isso. Essas características do nosso Chico. Chico falava sempre com suavidade, mesmo quando advertia-nos.
Ninguém é suficientemente bom para julgar os maus, humilde para julgar os orgulhosos, caridoso para julgar os egoístas, sábio para julgar os ignorantes, sincero para julgar os falsos, justo para julgar os injustos, forte para julgar os fracos, grato para julgar os ingratos, puro para julgar os pecadores e fiel para julgar os que desertam dos deveres. Na verdade, completou ele, ninguém é suficientemente perfeito para exigir dos outros o que ainda não realizou dentro de si. Esse era o nosso Chico Xavier. Certa feita, eu tinha na minha carteira um retrato 3x4 que eu tinha recebido de uma companheira espírita. Ela me deu o retrato dizendo que era o benfeitor de uma determinada casa espírita aqui da cidade. Eu estava na casa do Chico, graças à gentileza dele, da dona Helenir Meireles, nossa amiga de Niterói, que era amiga do Chico, que nos levou lá, a mim e o João Carlos. Quando eu tirei o retrato e pedi a ela que mostrasse ao Chico e perguntasse se realmente era o retrato daquele benfeitor que a nossa amiga anunciou. Ele olhou para o retrato e veja a delicadeza desse espírito. Porque ele não queria que eu ficasse decepcionado, triste. Porque aquele retrato não tinha nada a ver com o mentor daquela instituição. Então ele olhou para o retrato, demorou alguns segundos, e no meu entendimento ele estava construindo uma frase de resposta. Ele olhou para o retrato e falou assim: não está muito parecido, não. Não tinha nada a ver com fulano. Olha a maneira delicada, suave com que ele respondeu. Ele podia dizer, não tem nada a ver com fulano, pode jogar fora. Ele podia ter dito isso. Mas não está muito parecido, não. E quando nós iniciamos aquele trabalho, voltando àquele trabalho de divulgação das mensagens espíritas, eu imprimia nas gráficas, naquela época, e colocava 3 mensagens por mês no envelope. Então, eu tinha que ter um estoque de mensagens à frente, para que não faltasse todo mês o envelope com 3 mensagens. E eu estava com um estoque alto de mensagens, eu tinha muitas mensagens me resguardando para não que faltasse, quando na saída, se despedindo do Chico, no sábado à noite, ele chegou para mim e perguntou: escuta, não está com muita mensagem, não? Olha só, eu tratei de colocar para frente as mensagens. E uma senhora em Uberaba foi ao Chico receber, espírita ela. Ela veio de Porto Alegre. Não conseguiu receber a mensagem do amigo, do marido desencarnado. Lamentou-se, contou para o Chico que não tinha recebido. O Chico respondeu da seguinte maneira: você, quando chegar na sua cidade, vá na rua tal, procure o número, esse número que eu estou te dizendo, lá reside uma senhora espírita, cujo nome é esse. Você pede a ela para tirar uma foto sua no jardim. Olha só, um pedido inusitado. Pois olha, ela foi
a rua estava correta, o número e o nome da nossa irmã também. Quando ela revelou o filme da fotografia, estava sorrindo para ela, abraçado a ela, sorrindo seu marido. Então, ela não recebeu a mensagem, mas recebeu a mensagem de que o seu marido estava bem no plano espiritual. E, para encerrar, eu e João Carlos estávamos lá num sábado à noite, e um adido militar brasileiro em Portugal tinha recebido uma mensagem do seu filho, que tinha sido assassinado 2 anos antes. E na mensagem, o espírito contava como ele foi assassinado. Ele era muito brincalhão, dizia o espírito. E num sábado pela manhã, que ele estava sozinho na casa, o jardineiro, que era um homem rude, de mal com a vida, entrou e deu um tiro nele e colocou o revólver na mão dele. E a polícia portuguesa alegava que tinha sido suicídio. E ele sabia que não fora suicídio, porque depois dele receber a mensagem, nós fomos falar com ele e ele então contou isso. E que ele estava aliviado porque o garoto contou a verdade, o filho, né? Então ele disse na mensagem que nem o pai sabia. Por ser muito brincalhão, ele fez uma cobra de papel brilhante e, à noite, fingiu que era uma cobra no calçado onde passava o jardineiro com a sua filhinha de 10 anos. E a menina se assustou muito e gritou. Foi quando o jardineiro, com raiva, disse para ele que ele ia pagar aquele feito. E ele, então, aconteceu aquilo. Né? Então, meus amigos, esse era o nosso Chico Xavier, que são tantas e tantas recordações que nós temos para falar do Chico, que nem sei. Eu espero que tenha sido, que tenhamos guardados doces recordações dessas lembranças amoráveis do nosso Chico, de quem nós espíritas somos devedores. Eu penso que nós somos devedores do tanto que o nosso Chico Xavier apresentou para o movimento espírita. 537 livros hoje editados. O Espiritismo até o Chico Xavier era um. Depois do Chico Xavier é outro. E cabe-nos uma responsabilidade muito grande e precisamos divulgar, manter a chama viva desses ensinamentos, desses tantos livros que o nosso Chico Xavier psicografou. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos nós e que possamos realmente sermos fiéis, devotados e leais ao nosso Chico Xavier e a grandeza da sua obra doutrinária que ele apresentou. Muito obrigado, que Jesus ilumine a todos, muita paz nos seus corações. Muito obrigado. Bom, nós é que temos que agradecer muito ao Gilberto pelo estudo que ele nos apresentou, pelos casos contados, uma oportunidade de reviver um pouco o que é Chico Xavier em nossas vidas. Valeu, Gilberto Bordalo, seu alerta. O espiritismo até Chico era um, depois outro. Que esse alerta fique para a gente perceber a importância
importância dessa figura em nossas vidas. E, sem dúvida nenhuma, também um alerta que você deu, que a gente precisa divulgar Chico Xavier, mantendo viva essa chama em nossas vidas. Ficamos muito felizes pela oportunidade aqui desse mês de poder apresentar esse trabalho e estamos torcendo para que todas as demais casas possam também, ao longo do tempo, usufruir dessa oportunidade e sermos felizes juntos nesse trabalho. E então, vamos à prece inicial, a prece final, em que nós vamos, então, mais uma vez agradecer. Agradecer ao Pai pelo trabalho realizado, agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui. Que o Mestre Jesus também nos envolva com sua luz. Que essas mensagens, esses exemplos de Chico Xavier possam ter trazido em nós uma oportunidade de reflexão, mas antes e acima de tudo, uma oportunidade de colocarmos em prática em nossas vidas, em nosso dia a dia, muitas dessas lições, pouco a pouco, exercitando-nos. Que a sua luz, Mestre Jesus, nos ampare. Que Chico possa receber nossa gratidão. Estejam sempre conosco os espíritos amigos, nos impulsionando, agora e sempre. Graças a Deus. Um grande abraço a todos vocês. Beijo no coração e uma boa noite a todos. Primeiro dia do lindo mês de Maria, uma criança nasceu envolta em perfume, trazendo na fronte o lume que o Mestre divino lhe deu. Sol naquele momento, lá na nossa sacramento, intensamente brilhou, iluminando os caminhos, as árvores e os ninhos, tudo falando de amor. E nesta terra sofrida, dedicou a sua vida a todo irmão sofredor, praticando a caridade com toda a simplicidade. Ele exemplificou. Alma querida, que a tantas outras conduz nesta jornada pelos caminhos da luz. Apóstolo do amor, Deus te abençoe, querido irmão benfeitor. Alma querida, que a tantas outras conduz nesta jornada pelos caminhos da luz. Querido Eurípides, apóstolo
apóstolo do amor.